Com apenas 6 meses de mercado regulado, o governo está aumentando consideravelmente a tributação sobre operadores de apostas através de uma medida provisória. Mas o que isso significa na prática? O que aconteceu com outras jurisdições que foram pelo mesmo caminho? Hoje o vídeo é sobre tributação de bets. Fala pessoal, meu nome é Edu Seckman, advogado de apostas, e hoje eu vou falar sobre a medida provisória 1303, que, dentre outras disposições, aumentou o gaming tax, que é a tributação específica para o setor de apostas, de 12% para 18%. Esse vídeo aqui não é para tratar sobre opiniões, não é para falar se o setor de apostas merece ou não ser mais tributado, não vai se basear também em moralismos. Esse vídeo é sobre dados. Esse vídeo é sobre dados e informações e como que a experiência internacional mostra o que aconteceu com esses outros países que seguiram o mesmo caminho. E ao final do vídeo você tira as próprias conclusões de qual caminho, em termos de regulamentação, seria melhor para o Brasil. E pessoal, eu me vi muito inclinado a gravar esse vídeo porque eu ainda vejo muita desinformação sobre esse tema. A questão da tributação das apostas é um tema que eu já acompanho, eu já falo sobre desde pelo menos 2020. Então se pesquisar aí 2020 eu já falava em vídeos, lives, aulas, artigos, entrevistas sobre a questão da tributação e eu acompanhei toda a evolução da tributação até chegarmos nesse ponto aqui. E eu ainda vejo muita desinformação na mídia e também de pessoas públicas falando sobre o tema sem entender e sem saber do conjunto, da big picture. E por isso que eu me vi inclinado a trazer aqui dados e informações. Então, esse vídeo de hoje vai ser dividido em duas partes principais, que é basicamente qual que é a carga tributária, as taxas e as despesas que operadores de apostas devem arcar no mercado regulado brasileiro, e depois uma análise de alguns países que seguiram o mesmo caminho e o que isso acarretou na regulamentação do setor desses países. Então vai ser muito análise de informações para esclarecer alguns pontos, que eu acho que talvez muita coisa ainda esteja passando batido e as pessoas não estejam se atentando. Então vamos lá. A gente está falando da medida provisória 1303 de 2025, que foi bem recente, que aumentou esse gaming tax de 12% para 18%. E o que muita gente fala e se posiciona publicamente dá a entender que esse é o único imposto que operadores de apostas devem pagar no Brasil. Só que isso está completamente equivocado. E eu vou trazer aqui alguns outros impostos que são pagos pelos operadores de apostas para esclarecer. Tá? Então, basicamente, a premissa que eu estou trazendo aqui é empresas do setor de apostas, operadores de apostas, casas de apostas que peguem uma licença no Brasil, precisam não só pagar a licença no Brasil, como também devem estabelecer uma empresa no Brasil. Por consequência, essa empresa vai pagar todos os impostos usuais de uma empresa comum no Brasil, uma limitada, ou uma sociedade anônima. E além disso, vai pagar 12% a mais sobre o GGR. GGR é Gross Gaming Revenue, que é basicamente a receita bruta do setor de apostas, deduzidos os prêmios pagos aos apostadores. Então, se a casa de apostas recebe várias apostas, valores de apostas, ela depois distribui os prêmios daqueles apostadores que acertaram o prognóstico em específico. E muitas vezes as estatísticas e dados trazidos pela mídia, muitas vezes omitem esse fato. Então, quando falam, o setor de apostas movimentam tantos milhões, tantos bilhões no Brasil, eles nunca trazem a informação de qual foi o valor de premiações distribuídas. Essa informação nunca é divulgada, mas esse não é o ponto do vídeo hoje. Mas vamos lá, vamos trazer aqui os tributos que incidem sobre operadores de apostas. Então temos o Gaming Tax, isso atualmente, o Gaming Tax de 12% sobre o GGR, sobre a receita bruta menos os prêmios. Imposto de renda de pessoa jurídica. Contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. PIS, Programa de Integração Social. COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, ISS, que é um imposto municipal sobre serviço, que pode variar de percentual, de 2% a 5%, dependendo do município que estamos falando. Então, esses são os impostos, os tributos específicos que incidem sobre o setor, ok? Então, impostos usuais de empresas brasileiras, mais 12% simplesmente por você ser uma empresa do setor de apostas, por você ser um operador de apostas. Então, para você operar apostas no Brasil, você tem que pagar os tributos usuais de empresas do Brasil, mais 12% de gaming tax. Além disso, existem taxações que o setor deve pagar, que operadores de apostas devem pagar simplesmente por ofertar apostas no mercado regulado brasileiro, que são taxa de outorga de 30 milhões de reais por 5 anos. Então, para você
começar a pensar em operar uma atividade de aposta no Brasil, você precisa falar, acordar um dia e falar, eu quero investir no Brasil, quero ofertar apostas aos brasileiros. O que eu devo fazer? Primeira coisa, você tem que ter 30 milhões de reais para pagar, para ter uma licença de 5 anos. Naturalmente, esse pagamento não é sozinho, não é só você chegar para o governo e pagar que você pode operar. Você tem que passar por uma série de exigências que estão dispostas nas portarias da SPA, mas, basicamente, em termos de pagamentos, de taxas, você deve pagar 30 milhões por uma licença de 5 anos. Passou 5 anos, daí tem que pagar 30 milhões de novo. E assim, subsequentemente. E além disso, uma taxa que não é muito falada no setor, na verdade, não é muito falada por pessoas que não conhecem o setor, é a taxa de fiscalização mensal. Então, além dos tributos que devem ser pagos, e a taxa de outorga de 30 milhões, tem a taxa de fiscalização mensal, que é uma tabela escalonada que está no final da Lei 13756 de 2018. Se você for lá no final dessa lei, tem lá a tabela escalonada de valores que você deve pagar de acordo com o GGR da empresa. Então, e esse valor mensal varia de 50 mil até 2 milhões por mês, dependendo do GGR da empresa de apostas. Então, essas são as taxas. Tem também em termos não é exatamente um custo, mas a empresa de apostas, além dos 30 milhões, tem que pagar de taxa de outorga, tem também que dispor de uma reserva financeira de 5 milhões para dar liquidez para a operação aqui dentro do Brasil, mas isso não é um custo efetivo, é só uma exigência regulamentar. Mas, de todo modo, essas são as tributações e taxações incidentes sobre operadores de apostas. E, de acordo com especialistas, isso tudo, atualmente, isso é a tributação atual. Tributação, taxas, repasses, já resulta em uma carga superior a 50% sobre operadores de apostas. Então, essa máxima que o pessoal tem tentado fazer colar de que o setor de apostas apenas paga 12% de tributação é mentira, é falácia. Então, a tributação incidente hoje ultrapassa 50%. Ok? Então, esse é o primeiro ponto para ser trazido. Mas, além dessa tributação atual que a gente tem, a medida provisória visa aumentar de 12% para 18% o gaming tax, então vai aumentar mais ainda. E, além disso, tem também o imposto seletivo da reforma tributária, que vai incidir sobre o setor de apostas, que vai aumentar ainda mais e consideravelmente essa carga tributária sobre o setor. O que vai encarecer ainda mais você conseguir operar uma atividade de apostas no Brasil. Então eu queria trazer isso aqui, pessoal, para vocês verem que não é 12% só que incide sobre o setor de apostas. É mais de 50% e isso tende a aumentar com o que estão querendo impor agora. E, pessoal, isso tudo que eu falei são tributos, taxas e repasses. Ok? Eu não estou falando de custos operacionais e de despesas, porque o operador de apostas tem vários custos operacionais e de despesas que muitas vezes não é levado em conta quando a gente está discutindo tributação do setor. Mas eu vim trazer algumas aqui, só algumas, para pincelar como que funciona uma operação de apostas. Além de todos esses tributos, taxas e repasses que eu falei aqui, um operador de apostas, para funcionar, para conseguir funcionar, o que usualmente tem que contratar? E isso normalmente é terceirizado. Okay? Muitos operadores de apostas terceirizam, eles contratam de terceiros certos serviços essenciais para a sua operação. O principal, talvez um dos principais deles, seja investimento em tecnologia. Muitos operadores têm sim tecnologia própria, de plataforma, por exemplo, mas a maioria deles do Brasil hoje contratam plataformas de terceiros. Então, terceiros, empresas de fornecedores de plataforma, terceirizam a sua plataforma, sublicenciam o software da sua plataforma para que operadores de apostas brasileiros consigam utilizar e ofertar dentro do mercado brasileiro. Para essa plataforma ser aceita no mercado regulado brasileiro, ela tem que ser certificada por laboratórios certificadores. Isso eu já falei em vídeos anteriores, mas não é o ponto do vídeo aqui. Mas basicamente, investimento em tecnologia não só é contratação de plataforma, mas também, então, o operador de apostas tem que contratar fornecedor de plataforma, provedores de jogos online. Então, os jogos online que são ofertados por operadores de apostas não são feitos e criados pelos próprios operadores de apostas. Eles contratam e integram esses jogos de empresas terceiras, que são provedores de jogos online. Agregadores de jogos online, fornecedores de odds, empresas de KYC, de Know Your Customer. Então, esses são só alguns exemplos de serviços que devem ser contratados pelos operadores de apostas para começarem a funcionar no Brasil. E normalmente esses serviços são contratados com base no GGR, com base na receita bruta que os operadores de apostas arrecadam no setor. Então, normalmente, quando contrata essas empresas elas prestam serviço, sublicenciam o software em troca de um percentual sobre o GGR do operador de apostas. Então, essa carga tributária, taxas e repasses que eu falei aqui, que supera 50%, além disso, o operador de apostas tem que repassar
certos percentuais do seu GGR para contratar esses serviços de terceiros. Além disso, e assim, pessoal, estou dando uma pincelada porque uma operação de aposta é muito mais complexa que isso, naturalmente, mas há outros investimentos que devem ser feitos pelos operadores de apostas que querem atuar no mercado regulamentado brasileiro. Contratação de serviços de monitoramento de fraudes, de manipulação de resultados, de combate à lavagem de dinheiro, contratação de profissionais das mais diversas áreas, que inclui financeiro, tecnologia, compliance, jurídico, marketing, atendimento ao consumidor. Tudo isso tem que ser contratado pelo operador de apostas para começar a funcionar no mercado regulado, para conseguir obter uma licença do regulador brasileiro. E além disso, por fim, também tem um investimento em marketing e aquisição de clientes. Eu converso com pessoas do mundo todo que trabalham nessa indústria, no setor de apostas. E todas elas falam que para algum operador ter sucesso no Brasil, esse operador tem que investir muito em marketing e muito em aquisição de clientes. Senão, ele não consegue ser minimamente lucrativo no mercado brasileiro. Então, por isso que a gente vê muitas empresas do setor de apostas direcionando grande parte da sua receita para marketing. E, senão, não consegue sobreviver no mercado brasileiro. Então, os custos operacionais, cumulados com tributação, taxas, repasses, acaba fazendo ficar muito difícil uma empresa do setor de apostas conseguir ter sucesso no Brasil. Na verdade, não é nem sucesso, é conseguir sobreviver e ser minimamente lucrativa no Brasil. E o que isso vai acarretar no médio e longo prazo? Empresas que hoje pegam licença, não vão conseguir sobreviver e vão largar o Brasil, vão parar de operar no Brasil, vão deixar o mercado regulado brasileiro. E isso só tende a reduzir a arrecadação fiscal do governo. Pessoal, então esses são os custos, os tributos, as taxas, repasses que o operador de apostas tem que arcar para começar a operar no Brasil. Para você começar a querer brincar no Brasil, no mercado regulado brasileiro, você precisa arcar com esses custos, ok? Agora vamos passar para a segunda parte desse vídeo, que vai ser mais breve do que a primeira, que é trazer a experiência internacional sobre esse assunto. O que outros países fizeram em relação à tributação e o que isso acarretou em cada um deles. E como eu falei para vocês, eu trato desse assunto desde 2020. Então, desde 2020 que eu pesquiso bastante sobre o assunto, tanto em questão jurídica, como também em questão macroeconômica de repercussões que isso pode gerar no mercado. E tem um estudo bem interessante da Copenhagen Economics, que foi um estudo encomendado pelo governo, pelo regulador sueco, quando eles tinham que definir a regulamentação dos jogos online e também definir a tributação que eles iriam implementar sobre a atividade. Então eles contrataram esse estudo para fazer uma análise global e aí sim definir o que eles iam seguir em termos de tributação. E o estudo é bem interessante, e eu vou deixar até o link aqui, porque ele conclui algumas questões. E eu sempre falo isso nas minhas aulas, nas minhas entrevistas, que uma das grandes vantagens do Brasil ser um dos últimos países a regulamentar o setor de apostas é exatamente você poder olhar para todos os outros e aprender com os erros dos outros. E aprender com os acertos dos outros também e implementar dentro do seu país as melhores práticas internacionais. Mas vamos lá, o que esse estudo concluiu em breves palavras, tá? Esse estudo concluiu que existe uma correlação direta entre tributação e taxa de canalização. Pessoal, taxa de canalização é a forma que a gente tem para sentir a temperatura de que se aquela regulamentação em específico deu certo ou não. Basicamente, a canalização é qual o percentual de apostadores daquele país que apostam em empresas licenciadas naquele próprio país. E essa é a taxa de canalização. Então, se nós temos, por exemplo, 80% dos apostadores brasileiros apostando em empresas, em operadores de apostas licenciados no Brasil, a regulamentação brasileira atingiu uma canalização de 80%. O que significa os outros 20% então, Udo? Os 20% são apostadores que continuam apostando no mercado offshore ilegal sem licença no Brasil. Ok? Então, essa é a forma de medir a taxa de canalização. Mas voltando aqui, então existe uma correlação direta entre tributação e canalização do modelo licenciado de qualquer país. E esse estudo, ele identifica que existe um percentual de tributação ideal para você conseguir uma canalização alta. E eu vou ler aqui para vocês o trecho dessa pesquisa, desse estudo, que diz o seguinte. Ponto número 1. Alíquotas de 15% a 20% podem alcançar tanto uma alta canalização quanto uma elevada arrecadação tributária. Número 2. Alíquotas acima de 20% tendem a levar tanto à redução da canalização quanto da arrecadação, pois os operadores dentro do sistema se tornam menos competitivos e os consumidores passam a optar por operadores fora do sistema. Esse estudo ele não analisou um país, ele analisou vários países, principalmente países europeus. Okay? Então analisou Reino Unido, Portugal, França, Alemanha, Dinamarca, Itália, Espanha, vários outros, para concluir isso aqui. Ou seja,
Uma tributação ideal é de 15% a 20%. Mais de 20% você vai começar a comprometer a canalização dos apostadores para o mercado regulado. E você, com uma alta tributação, você acaba afastando operadores do mercado regulado e você começa a afastar também apostadores do mercado regulado. E pessoal, por que isso acontece? Imagine o seguinte cenário. Um operador licenciado brasileiro, ele tem todos esses custos operacionais, tributos, taxas, repasses, contratação, geração de emprego, etc. Seguir uma série de regras e restrições no Brasil. Ele, por conta desses custos todos, eles são praticamente obrigados a reverter indiretamente esse custo para o consumidor final. Ou seja, a partir do momento em que o operador ele oferta uma odd, uma premiação ao apostador, então vamos supor, ele oferta numa partida específica uma odd 2. Para caso aquele apostador acerte o prognóstico, ele receba um prêmio de odd 2. A partir do momento que ele tem custos altos para se manter operacional, ele tem que reduzir essa premiação a ser paga para o apostador. Então, ao invés de ofertar odd 2, ele vai começar a ofertar uma odd 1.6, reduzir a premiação do apostador. Enquanto o operador do mercado ilegal, que está lá fora, que não paga tributos, não paga taxas, não segue as regras do regulador brasileiro, continua ofertando odd 2, porque ele não tem esse custo operacional. Então ele pode aumentar a premiação dos apostadores. Com isso, apostadores brasileiros começam a perceber, no médio e longo prazo, que as ofertas dos operadores ilegais são melhores do que os operadores legais brasileiros e começam a cada vez mais apostar nesses operadores ilegais. Com isso, o operador legal brasileiro, que pegou uma licença, pagou todas as taxas, tributos, etc., percebe que ele não consegue ser lucrativo e competir com o mercado ilegal e, eventualmente, ele sai do Brasil, sai do mercado licenciado. E a oferta de mercado regulado brasileiro começa a ficar cada vez menor e apostadores brasileiros começam a apostar mais no mercado ilegal. E aí, por consequência, a canalização do mercado brasileiro vai diminuindo por conta desses altos custos de tributação que o Brasil impõe. E eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns países, de algumas experiências internacionais sobre o tema, tá? Primeira delas, Portugal. Eu vou falar brevemente, tá, pessoal? Para a gente não perder muito tempo. Mas Portugal. A tributação de todos os países que eu vou falar variam de acordo com a vertical, tá? Muitos deles têm uma tributação diferenciada para cada uma das verticais. Mas vou trazer um panorama geral sobre as principais, ok? Portugal. A tributação varia de acordo com a vertical do jogo. Então, sobre o cassino online, é 25% sobre o GGR. Então, está acima do que eu falei antes da tributação ideal, de que era entre 15% a 20%. Então, Portugal está acima no cassino online. E sobre a aposta esportiva, está 8% sobre o turnover, e não o GGR. Turnover, pessoal, é basicamente a receita bruta não deduzida dos prêmios. Então, tudo que entra para o operador de apostas em apostas, incide essa alíquota, essa tributação de 8%. Isso é terrível para o mercado, para qualquer mercado. Adotar tributação sobre turnover é terrível. O Brasil estava adotando essa tributação na Lei 13.756 em 2018 e foi alterado em 2021. Exatamente porque os congressistas entenderam que se você implementar uma tributação sobre turnover, o mercado brasileiro nem nasce, não vai nem nascer, porque não vai conseguir ser minimamente lucrativo aqui no Brasil. Então isso foi alterado para o GGR, que é a melhor forma de tributar, mundo afora. Então, por conta dessa tributação de Portugal hoje tem uma canalização entre 50% e 60%. Ou seja, praticamente metade dos apostadores portugueses continuam apostando no mercado ilegal e, por consequência, a arrecadação fiscal reduz. França. A tributação de apostas esportivas online é por volta de 55% sobre o GGR. E a França, além disso, a França implementou esse ano um aumento da tributação. Então isso tende a aumentar ainda mais. Mas, de todo modo, a canalização estimada da França é entre 58% e 73%. Então, basicamente, essa canalização, que é um número que é um range alto, né, de 58% a 73%, muito por conta de pesquisas que o próprio regulador francês emite, alegando que a canalização dele está cada vez maior. Mas outros estudos mostram que não é tão alta assim. Quando eu comecei a entrar no setor e comecei a pesquisar estudos sobre o assunto, esses estudos de antes de 2020 mostravam que a França tinha canalização de 50%, então metade. Mas com o tempo a França foi alterando a tributação, então antigamente era turnover na França e implementaram sobre o GGR, aí deu uma melhorada na canalização, mas agora eles vão aumentar ainda mais a tributação sobre o GGR e por conta disso a canalização tende a ser cada vez mais reduzida. Então esse é o exemplo da França. Na Alemanha, a tributação na Alemanha continua sobre o turnover. Na Alemanha é 5,3% do turnover. E uma canalização estimada de 20% a 40%. Ou seja, mais da metade dos apostadores alemães continuam apostando no mercado ilegal.
Por consequência, a arrecadação do Estado fica cada vez menor. Muito por conta de uma alta tributação e ainda sobre o turnover. E eu trouxe aqui uma citação de especialistas da indústria do setor na Alemanha que disseram o seguinte, abre aspas, há uma discussão significativa sobre o sucesso da canalização do jogo legal, já que restrições intensas e a tributação tornam particularmente difícil para os operadores legais competirem com o mercado ilegal. Então, os problemas dos países são muito parecidos entre si. Você aumenta a tributação e impõe mais restrições no mercado, você acaba direcionando apostadores para o mercado ilegal e você acaba reduzindo no médio e longo prazo a arrecadação fiscal. Udo, então, o que acontece com o Brasil então? Como que o Brasil está hoje em termos de canalização? Hoje, o Brasil, com a tributação de 12%, sem esse aumento e sem a incidência do imposto seletivo, o Brasil tem uma canalização estimada de 50%. Ou seja, ainda hoje, 50% dos apostadores brasileiros continuam apostando em operadores ilegais sem uma licença. Isso por diversos fatores, não só o custo operacional, mas também pelas restrições impostas e por conta do regulador brasileiro ainda não ter conseguido combater o mercado ilegal de fato. E por isso que eu falo, e se você ver qualquer vídeo meu recente, você vai ver que eu falo diversas vezes que o grande desafio hoje do mercado brasileiro, do mercado regulado brasileiro, é combater o mercado ilegal. Não adianta você aumentar a restrição, você aumentar a tributação sobre o mercado regulado e esse mercado ficar cada vez mais asfixiado financeiramente. Você tem que implementar medidas para combate ao mercado ilegal. Senão, a situação vai cada vez piorar mais. Então é isso que eu tento trazer. A gente não pode ficar focando em restringir cada vez mais o mercado regulado. Você tem que focar em travar o mercado ilegal. E as últimas medidas do governo têm sido no sentido de enfraquecer o mercado regulado. Impor mais restrições ao mercado regulado. Isso se mostra muito perigoso no longo prazo aqui no Brasil.